Beijo da tia Fátima. Vamos para a nossa gramática? Eu vou dar uma esclarecida em alguns pontos para vocês aqui. Na que eu anotei aqui, eu marquei da página 127 à página 137. 127 é uma continuação de estrutura das palavras. Estrutura das palavras, como as palavras são formadas. Tô achando que tá dando um reflexo aqui, mas eu não tô conseguindo tirar esse reflexo daqui. Eu não tenho como apagar a luz, né? Então, eu vou ver se eu... Não sei o que fica melhor. Acho que assim melhora um pouquinho, né? Então, vamos lá. Na página 127, nós temos... Falando numa janela... Tem uma janelinha verde bem grande aí. Então, uma janelinha, né? Uma janela, né? Grande. Dizendo sobre radical, vogal temática, tema, desinência, que é terminação, prefixo, sufixo. Radical. Radical é aquela parte da palavra, seja substantivo, seja adjetivo, seja verbo, que não muda. Ok? Por exemplo, eu tenho assim, amiga, amigo. Ok? Então, ou seja, eu tenho amigável, né? Eu tenho amiguinho. Então, ou seja, até o G não vai mudar. Vai sempre permanecer o mesmo. Então, até o G eu tenho o meu radical. Vogal temática. Vogal temática eu vou localizar lá no verbo. O que a vogal temática, que ideia ela me traz? O que ela especifica? A que conjugação pertence àquele verbo. Se eu tenho o verbo falar, é um verbo regular, eu posso conjugar o verbo falar em todos os tempos, no modo indicativo, no modo subjuntivo e no imperativo, no infinitivo pessoal. No gerúndio, no particípio, nas formas nominais, ou seja, até o L não vai mudar. Então, ou seja, até o L eu tenho o meu radical. Depois eu tenho a vogal, a letra A. Essa é que me dá a ideia de que esse verbo pertence pertence à primeira conjugação. Se for o verbo, por exemplo, correr, até o R ele vai permanecer. Depois o Ezinho me diz que esse verbo pertence à segunda conjugação. Ok? E o ir, do partir, né, do subir, eu tenho aí o I, logo depois do radical, que me diz que esse verbo pertence à terceira conjugação. Ok? Isso é a vogal temática. Ela me diz a qual conjugação, aquele verbo que eu estou trabalhando com ele ali, naquele tempo, naquela pessoa, naquele modo, a que conjugação ele pertence. Desinência são as terminações, tá? Depois da minha vogal temática, eu tenho as minhas terminações, ou a minha terminação, que são chamadas de desinências, tá? Por exemplo, eu vou usar o mesmo exemplo que está aqui no livro de vocês. Aqui ele usou um substantivo e usou um verbo, tá? Então, eu tenho cantoras. Ok, eu tenho cantores, eu tenho cantoras, ok? Então, ou seja, até o R é o meu radical, não muda. Então, eu tenho o Azinho aí, que me dá a ideia a qual gênero pertence esse substantivo, gênero feminino. Isso aí não é vogal temática, tá? Não é. Isso aí indica o gênero que pertence àquele substantivo. Se é do gênero feminino, se é do gênero masculino. E o S é a minha terminação, ou seja, também é a minha terminação, que me dá a ideia de que aquela palavrinha está no plural. Poderia ser cantora? Poderia. Eu só teria uma terminação, que seria o A, que me traz a ideia que aquela palavra está no gênero feminino. Agora, como eu tenho cantoras, então eu digo que essa terminação, esse S, é uma terminação que me dá a ideia de que está no plural. Agora, o verbo. Eu vou usar o mesmo exemplo que está aqui. Falasse. Até o L eu tenho o meu radical. Ele não muda. Eu vou conjugar. Até o L vai ficar. Tá lá. Imóvel. Sempre mesmo. Depois eu tenho a minha vogal temática, que é o Azinho lá. Depois eu tenho falasse. Não é falasse, senão é falasse. Depois eu tenho o C, que é a minha terminação. Ou a minha desinência. Tá? Ou a minha desinência. Então, ou seja, a desinência, ela me dá a ideia de que tempo esse verbo está sendo conjugado. Falasse. Então, ele está lá no imperfeito do subjuntivo.
ok? Então, se fosse falar ses, eu teria terminações. O se me diz que eu estou conjugando, essa pessoa aqui é lá do pretérito do subjuntivo, do imperfeito do subjuntivo. E o S me diz que está no plural, na segunda pessoa do plural. Então eu tenho aí, se eu tivesse o S, eu teria duas terminações, duas desinências. A desinência que me dá a ideia de qual tempo pertence esse verbo recebe o nome de desinência modo temporal. A desinência, ela pode ser zero quando ela não aparece? Sim, um zerinho cortadinho, pode. Mas quando ela aparece, a desinência que me dá a ideia de plural recebe o nome de desinência número pessoal. Então, ela sempre vai aparecer? Não. Quando eu estiver trabalhando com uma pessoa que está no singular, vai ser zero, é o zerinho cortadinho. Eu não tenho. Se eu estou trabalhando com pessoas no plural e lá aparecem a forma no plural, S ou M, por exemplo, então eu tenho outra terminação que é desinência número pessoal. Então, desinências, desinência modo pessoal, desinência número pessoal, desinência modo temporal, em que tempo eu estou trabalhando aquele verbo, desinência número pessoal, se eu estou trabalhando no singular ou no plural, ok? Prefixo, o nome já diz, pré, vem antes, tá? Vou usar o mesmo exemplo que está aqui no livro. Desrespeito, olha, nós temos a palavra respeito, ok? Agora, o des é um prefixo que me dá a ideia de contra, de negação. Aqui eu digo desrespeito é uma falta de respeito. Esse des é um prefixo de negação, ok? Perfeito. É o exemplo do livro. Depois eu tenho sufixo, tá? É um morfema. Morfema são partes que são formadas, tá? Da palavrinha, seja verbo, seja substantivo, seja adjetivo, tá? Recebe o nome de morfema, são as partes. Então, ou seja, se eu tenho rosinha, eu tenho rosa, eu tenho rosas, eu tenho rosinha, ok? Então, até o S eu tenho o meu radical. Agora, o meu inha é o quê? Ele me dá a ideia de coisa pequena, de diminutivo. Então, eu tenho um sufixo que me dá a ideia de diminutivo, ok? Outra palavrinha, animadamente, tá? Eu tenho animada, eu tenho animado. Agora, eu tenho um sufixo aí, eu tenho um sufixo aí, mente. O mente sempre será classificado como sufixo adverbial, tá? Mente. Então, ou seja, eu tenho aí um sufixo adverbial, ok? Que me dá uma ideia de modo. Ela falava animadamente. Então, isso daí, ou seja, eu tenho uma circunstância de modo. E esse mente é um sufixo, que ele é classificado como sufixo adverbial. Depois eu tenho aqui cuidadoso. Eu tenho cuidado. Ele está sendo cuidado. Ela está sendo cuidada. Tenha cuidado. Ele é cuidadoso. Olha, eu já incluí aí um sufixo, oso. Ok? Então, ou seja, eu tenho aí um adjetivo, ele é cuidadoso, homem cuidadoso, mulher cuidadosa. Então, ou seja, eu tenho uma palavrinha derivada. E o que eu utilizei para nessa palavra primitiva? Um sufixo, oso, ok? Ou osa, homem cuidadoso, mulher cuidadosa, ok? 127, 128, nós temos aí palavras cognatas. Palavras cognatas são aquelas que têm o mesmo radical, tá? Então, o exercício está assim: malucagem, malucar, maluco, maluqueira. Ou seja, eu tenho o mesmo radical, eu tenho a palavra primitiva, o mesmo radical, e eu tenho várias palavras derivadas com aquele mesmo radical. Isso são palavras cognatas, tá? Local temática já falamos, né? Aqui já vem falando, eu falei antes para vocês, desinência modo temporal e desinência número pessoal.
Nós temos depois vogal temática de nomes. Tá, muito bem. Nós podemos classificar, tá? Se eu tenho, por exemplo, se eu tenho lá macaco, vamos classificar macaco, tá? Então tá. Então, eu tenho macaco, mas eu tenho macaca também, não é? Muito bem. Então, nós podemos também. Tem gramáticos que nós vemos somente como classificando o A como desinência de gênero, feminino e masculino. Outros aparecem também como vogal temática. A gramática de vocês apresenta também a vogal temática. Então, se a gramática de vocês está apresentando aqui, vou apresentar para vocês também, ok? Então, nós temos aqui macaco, presidente, bola. O que acontece? Prestem atenção. Nós estávamos trabalhando com palavrinhas substantivas, uma para o feminino e outra para o masculino. Tranquilo. Desinência de gênero, masculino e feminino, ok? Mas e quando eu digo presidente? E quando eu digo bola? Bola, aquela de brinquedo. Eu não tenho bolo. Então, eu não tenho como classificar desinência de gênero, tá? Aqui, eu só tenho como classificar como vogal temática. Não tem jeito, ok? O macaco é macaco, eu consigo. Agora, o presidente, eu tenho que ser com vogal temática. Não tem jeito. Deixa-me ver. Sim, temos a presidenta, né? Que até então eu estava lendo, apesar de não, às vezes, me causar estranheza, mas ela já vem sendo usada há um bom tempo. Digo para vocês que há em torno de uns 100 anos. Eu estava lendo outro dia num livro que eu comprei. Então, nós temos, sim, ele foi usado. Eu não sei se foi num texto de Machado de Assis. Eu acho que foi um texto de Machado de Assis. Não foi José de Alencar, não, foi Machado de Assis. Só que agora eu não me recordo. Já tem um bom tempo que eu li. Então, ela já sendo usada. Ela não é de agora, não. Né? Não é, não. Mas, se eu tenho presidente, eu tenho aí o quê? Uma vogal temática. Agora, se eu tenho presidenta, aí sim, eu tenho uma desinência de gênero. Ok? Perfeito. Vogal temática de